Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou contar para vocês um pouco da mitologia grega, adaptando nas epopeias Ilíada e Odisseia de Homero, mais ou menos do século IX a.C., e na Teogonia, que é um poema religioso, a geração dos deuses e a criação do mundo, do Hesíodo, do século VIII a.C. Então, no princípio, era o caos. O caos não é uma confusão, não é algo monstruoso. O caos é a indiscernibilidade das partículas, né? Você tem ali aquela sopa de átomos não formando nada. Isso seria o caos. E nesse caos, magicamente, surge uma criatura divina, um deus chamado Eros, que ele tem uma natureza. E a natureza de Eros é induzir o amor. Mas não havia criaturas no caos para ele induzir o amor. Então ele sozinho, com o amor dele, ele gera uma grande deusa, com uma forma humana, uma mulher gigante, que é uma deusa, porque é filha dele, é a Gaia. E ele induz nela o amor. Gaia é a terra, e assim que ela nasce, ela ama infinitamente. Mas ela também não tem a quem dirigir esse amor. Então ela cria um ser. Ela gera, como ela é uma deusa, ela sozinha gera um filho, que é Uranus, que é o céu, que ele é idêntico a ela, só que é masculino. E eles se casam e começam a ter filhos sem parar. E esses filhos são todas as coisas da Terra, mas são principalmente, os mais avançados são gigantes, que são terríveis. E os mais inteligentes desses gigantes são os titãs. Os titãs, então, têm uma natureza divina, uma forma humana, mas eles são gigantescos e são muito furiosos. E é uma natureza em fúria. O céu não é azul, nessa época é marrom avermelhado, a terra está cheia de vulcões e terremotos e maremotos, e os gigantes andam no meio daquilo tudo, e nem ligam, um foguinho aqui, é um vulcão, e vão em frente, né? Quer dizer, não é a terra ainda propícia para a vida como nós conhecemos, mas já havia uma vida lá. Esse deve ser mais ou menos na época dos dinossauros. Aí, depois de muito tempo, a Gaia foi ficando cansada do marido fazer filhos nela sem parar, a cada instante. E chamou o titã mais inteligente, com mais espírito de liderança, que se chamava Cronos. Cronos é o tempo. E pediu que ele tomasse o trono do pai. E deu para ele uma arma mágica. Deu uma foice para ele castrar o próprio pai. O Cronos chegou um dia, quando Uranus estava distraído. Olha, pai, olha ali que bonitinho e tal no céu. Quando Uranus percebeu, ele castrou o pai. E quando os despojos caíram no oceano, nasceu a última filha dessa relação de Gaia com Uranus, que foi Afrodite. E ela nasce na espuma do mar. Bom, então ela é uma titânia, né? Irmã de Cronos e tia de Zeus, porque Zeus vai ser o Cronos vai ser o pai de Zeus. Aí o Cronos se torna o novo rei do cosmos. E ele vai, mas ele não muda essa face titânica da Terra, ele mesmo é um titã. E ele escolhe uma titânia para ser esposa dele, a Rhea, e começa também a ter vários filhos com ela. Mas Gaia faz uma profecia, por causa da justiça, assim como ele fez com o pai dele, um filho tomaria o poder dele. E aí ele fica bolando uns planos para resolver isso, para não deixar isso acontecer. Aí ele bola um plano. Quando nasce o primeiro filho, um titãzinho, ele vai dizer assim, que bebezinho bonitinho, dá aqui para o papai, engole o filho. E assim ele vai engolindo todos os filhos que a Rhea tem com ele. E ela vai ficando cansada disso também. Ela fica muito chateada de ter filhos e o pai devorar os filhos. Então, ela resolve um dia esconder o bebê mais novo que nasceu. E pegou os panos que foram usados no parto e envolveu uma pedra. E deu para ele a pedra. E ele engoliu, nem percebeu. Ele era muito gigantesco. E o bebê foi criado numa ilha, amamentado por uma cabra, cuidado por uma cabra, cresceu e se tornou o poderoso deus Zeus, né, em grego. E o Zeus
estabeleceu uma guerra contra o Cronos. Ele lutou e ele tinha o dom natural do raio, que era muito forte essa arma, e do lado do Cronos estavam os titãs e outros gigantes primitivos, né? Essa foi a famosa titanomaquia, que é a luta de Zeus contra os titãs. Maquia em grego é luta, titã é titã mesmo, né? Ele, num certo momento lá, ele força o pai a vomitar os irmãos, que já estão crescendo dentro da barriga do pai. E com a ajuda dos irmãos ele vence. E depois que ele vence, ele matou quase todos os titãs. Os que sobraram, ele disse, não dá, a gente quer um mundo mais bonitinho, mais organizado, mais harmônico, cósmico e não caótico. Então, ele não quer matar os titãs que sobraram. Ele pega e tira a água do oceano, tira a terra debaixo da água do oceano, acorrenta os titãs lá, coloca a terra em cima, coloca uma placa de bronze em cima deles, depois coloca a terra, depois coloca a água do oceano. Eles estão lá até hoje, acorrentados. De vez em quando eles ficam com fúria e batem na placa de bronze. Aí tem maremoto, terremoto. 2 titãs ele livrou a cara, que eles eram muito industriosos, engenhosos, artísticos. Um é o Proteu, que tem o dom de virar qualquer imagem que ele quiser, qualquer criatura. Ele vira tudo. E outro é Prometeu, que era um grande artesão. Prometeu ficou sozinho, porque o Proteu se retirou para uma ilha, ficou lá. O Prometeu chorava em cima das cinzas dos titãs fulminados pelos raios de Zeus. E ele fez uma lama com aquilo, uma pasta. E ele pegou essa lama e começou a lembrar dos titãs e a esculpir pequenininhos titãzinhos. E soprou vida neles, e eles andavam, mas eles eram bestiais. Eles não tinham a inteligência gigantesca que os titãs tinham. Então ele resolve que ele vai dar inteligência para essas criaturas. Bom, espera um pouco que eu vou contar o que aconteceu do outro lado. Zeus, tendo vencido, o pai dele continuou por aí também, o Cronos, o tempo. Mas agora quem manda em tudo é ele. Está todo mundo aí, Uranus, o céu, Gaia, a terra, a Ré, a mulher de Cronos, o tempo, Zeus e seus irmãos. Com uma irmã que o pai dele vomitou, ele casou. Foi a Hera, com H em grego, Juno em latim. E os irmãos, ele dividiu o mundo. Para um que era gordo assim, barbudo, com uma cara de Deus dos mares, ele deu todas as águas, os lagos, rios e mares, para ele ser o rei, o Netuno. Para outro, ele deu o reino do submundo. Para os gregos, todo mundo depois da morte ia para lá, os bons e os maus. Tinha um lado bom e um lado mau lá. E é o Hades com H. E essa irmã, ele casou com ela, a Hera. E ele estabeleceu uma montanha um monte na Grécia chamado Olimpo, que era um lugar onde os gregos, na época clássica, não subiam, na Grécia Antiga não subiam, porque eles diziam que Zeus fulminava com um raio quem tentasse subir o Olimpo. E lá eles moravam num palácio dos deuses, né? E aí o Prometeu foi lá no Olimpo e pegou uma coisa que nenhum animal, nenhum ser na Terra tinha domínio, que é o fogo, né? Quando um raio cai na floresta ou na mata e bota fogo, os animais fogem, o animal não aguenta o fogo. E ele deu fogo para aqueles titãzinhos que ele tinha feito, pequenininhos. E de posse do fogo, eles foram desenvolvendo a inteligência. Porque o homem, mesmo imaginando que ele tenha sido bruto no início, quase animalesco, com fogo, ele podia espantar os outros animais, ficar quanto tempo ele quisesse na clareira da floresta, em volta da fogueira, podia desenvolver a linguagem, o canto também, a literatura, a memória, a história, o pensamento, a filosofia, e podia também fazer alimentos, né, melhor preparados, com fogo, cozinhar, e fazer utensílios, como com os da argila, por exemplo, ferramentas e armas. Então o fogo estabeleceu essa ligação do homem com o princípio divino, que não teme o fogo, mas o utiliza. Isso é altamente alquímico, está na mitologia grega. Aí o Zeus,
ele dava muitas festas lá, e havia uma comida e uma bebida que só os deuses comiam e bebiam. E essa comida e essa bebida, que é o néctar dos deuses, é a bebida, e a comida é a ambrosia. E quando alguém come, vira imortal. E os deuses comem sempre, tem festa sempre lá. Mas um deus não pode servir outro deus. Então eles lembraram, lembrei, tem aqueles serizinhos que são mais que animais que o Prometeu fez. Ele não gostou do que o Prometeu fez. Ele acorrentou o Prometeu no Monte Cáucaso. O Prometeu é um deus, então ele não morre. Todo dia vinha um abutre e devorava o fígado dele. De noite o fígado crescia de novo. Então ele tinha que sofrer esse martírio eterno, né? Até que o filho predileto de Zeus, que era um semideus ou um herói, filho que ele teve como humana, libertou Prometeu. E como foi o filhinho querido dele, ele deixou para lá e ficou tudo bem. O Prometeu depois fica livre e fica bem, e o Hércules não sofre castigo por causa disso. Mas ele viu que tinha um ser humano que era muito bonito e muito assim educado, legal, levou esse ser humano, um jovenzinho, para lá e deu para ele o néctar e a ambrosia. Ele se tornou imortal. E esse jovem é quem serve até hoje os deuses no Olimpo, que é o Ganimedes. Quando você vê numa revista que fala de astrologia, que tem um rapazinho enrolado num manto, né, despejando um jarro d'água, aquilo não é um jarro d'água. Se bem pode ser água também, mas pode ser o néctar dos deuses. Ele é o aguadeiro do Olimpo, ele é o servidor do néctar e da ambrosia. É o Ganimedes, que nasceu como ser humano, mas ganhou o estatuto de servidor dos deuses. Pois bem, né? Aí, vamos contar a história de Hércules, então. Eu acho que essa aula de mitologia ela vai durar mais de um vídeo, porque, mesmo resumindo muito, a mitologia é muito rica. Mas vamos contar a história de Hércules. A Juno, em latim, Hera, em grego, é a deusa da fidelidade e da felicidade conjugal. Então ela sempre foi muito fiel, e ela queria muito ter uma família, e ela conseguiu ter um filho de Zeus. Mas quando Zeus viu, querido, tive um filho, nosso bebê, olha aqui. Zeus olhou e falou, que nenezinho feio, e tacou o bebê lá do alto do Olimpo. Foi caindo, quebrou a perna, ficou manco, coxo para sempre. E ele foi se arrastando assim, tristinho, se escondeu no vulcão, onde ele começou a dominar as artes do fogo e da metalurgia. E ele virou o deus da criação metalúrgica, da indústria humana. É o Hefestos em grego, Vulcano em latim. Ele adora o pai, ele faz tudo pelo pai. Agora ele é que faz os raios de Zeus e faz tudo que os deuses precisam, todas as armas. E ele é benquisto por Zeus também. Uma vez Zeus teve uma dor de cabeça terrível e não passava com nada. E eles tinham toda a magia, né, mas não passava. Aí ele chamou esse filho, que era um cientista, é um mágico, ele é tudo, né, o Hefestos, o Vulcano, e pediu para ele resolver o problema. Hefestos pegou um martelão e quebrou a cabeça de Zeus. Nesse momento saiu adulta, já grandona, uma deusa mulher chamada Atena. Já saiu com armadura, elmo e lança. Ela é uma deusa guerreira e realizou o sonho de Zeus. Ela nunca namorou ninguém, ela é virgem, né? E ela vence sempre. O exército ou a empreitada humana protegida por Atena, ela tem o destino de ser vitoriosa. Ela era a deusa protetora de Atenas, por isso essa cidade tinha esse nome. Cada cidade grega tinha um deus protetor que era cultuado. Em Atena tinha uma parte da cidade chamada Acrópole. Acros em grego quer dizer alto, polis quer dizer cidade. Era um morrinho, e ali estavam construídas as principais prédios da administração, do governo, e também o Pártenon, que significa da Virgem. Pártenos é virgem, Partenon é da Virgem em grego, que era o templo da Virgem, da Atena, né, que tinha uma estátua gigante dela de ouro, feita por Fídias, o maior escultor desse período, amigo do governante que mandou construir, que era o grande Péricles, que foi o governante no século de ouro da Grécia clássica, né, governante de Atenas. Isso é na época de Platão, mais ou menos no século V a.C. Aí
Atena tinha essa dor de cotovelo, porque ele desprezou o filho que teve com ela, e ele era um deus que queria aventuras, então ele procurava outras deusas e também as humanas. Ele não tinha preconceito, só que nenhuma humana, que geralmente elas não queriam nada com um deus, elas fugiam, e os pais mesmo também tentavam evitar, porque sempre dava problema, entendeu? Esse contato com os deuses, né? E, por exemplo, um pai, ele trancou, ele era um rei e Zeus ficava cortejando a filha dele, Danae, aí ele a tranca numa torre, onde só ia uma serviçal levar comida, ela ficava lá trancada de noite, e tinha uma frestinha, não era uma janela, uma frestinha na parede para entrar o ar. Zeus virou uma chuva de ouro, entrou por essa flecha e fecundou Danae. Europa, que fugia também dele, ela estava um dia no campo, ela adorava animais, ele virou um lindo touro branco, e ela gostou, chegou perto, ele a raptou, colocou ela na garupa e fugiu com ela. Era Zeus também. Havia uma mulher que era esposa de um general grego, o Anfitrião, o nome dela era Alcmena, e ela também era muito fiel. Então Zeus bolou um plano. Um dia o Anfitrião resolveu sair para a guerra, foi lá batalhar, de noite ele voltava, e ele saiu, Zeus estava na espreita ali, e ele adotou a forma de anfitrião, ele virou anfitrião, e disse: querida, cheguei lá, você não foi para a guerra? Não vou para a guerra não, está muito calor, vamos ficar juntinhos aqui, conversar, bater um papo. E aí ele ficou com ela. De noite ele: espera aí que eu vou ali e já volto. E chega o anfitrião da guerra, cheio de amor para dar. E ela não entende nada, mas desconfia que algo estranho aconteceu. 9 meses depois ela tem 2 filhos, que nasceram juntos, mas não eram gêmeos. Um era filho de anfitrião, era humano, mortal e vulnerável. Vulnera em latim quer dizer ferida, vulnerável quer dizer, entre aspas, ferível. Se você beliscar com alfinete, ele sangra. O outro era filho de Zeus com Alcmena, era um ser humano normal, vulnerável. Se você picasse com a agulha, ele sangrava também. Mas ele tinha uma coragem gigantesca e uma força espetacular que ele herdou do pai dele, o deus Zeus, né? Hera percebeu isso, e na noite em que Hércules nasceu, ele estava num quarto junto com o irmão, 2 berços ali, e do quarto ao lado dos pais. Ela mandou 2 cobras enormes sufocarem o bebezinho, Hércules. Aí a mãe ouviu um barulho no quarto estranho, foi lá ver, estava o bebezinho rindo, com uma cobra em cada mão estrangulando. Então ele sempre foi assim, ela causou muitos problemas para ele, criou 12 trabalhos impossíveis e ele venceu a todos. Até que numa jogada lá, ela consegue fazer com que ela usa um truque mágico que consegue que ele seja queimado e morre. Mas aí Zeus torna ele num deus. Então ele está no Olimpo agora também. Ele virou um deus depois, no momento que morreu. Antes ele era um ser humano normal, só que super forte e corajoso. Então, os 2 filhos preferidos de Zeus eram a Atena, que é essa que nasceu só dele, e o Hércules, que era filho de uma mulher comum. E isso deixava a Atena muito chateada. Mas mesmo assim, a Hera, a mulher dos Zeus, a Juno, mulher de Júpiter, em latim, muito chateada, com muito ciúme, mas ela continuou sendo a esposa perfeita para ele. E o Zeus continuou sempre com essa tendência de querer ficar com as deusas e as humanas também, né? Na próxima aula, a gente vai contar um pouco sobre a Guerra de Troia. E para isso, eu vou contar sobre um príncipe que nasceu na cidade de Troia. Você imagina que aqui está a Grécia, aqui tem um marzinho chamado Mar Egeu, e depois desse mar, ao lado da Grécia, do outro lado desse marzinho, é um mar cheio de ilhas, que é a Magna Grécia da Antiguidade. Depois desse mar, tem uma terra, onde hoje é a Turquia, que era a Ásia Menor na época. Nessa terra, que tinha muitas colônias gregas, que eram a Grande Grécia, também Magna Grécia, havia ali um reino muito rico, muito forte, que era uma cidade, o reino na época.
Era como se fosse a cidade hoje. Fortificado, cercado por uma muralha muito alta, inexpugnável, não havia como entrar. E esse reino, o pai tinha uma filha, que ela era uma menina estranha, ela parecia que previa o futuro. Era uma menininha chamada Cassandra. E ele tinha a dor de cotovelo de não ter um filho para herdar o reino. Até que um dia nasceu um bebê. E ele deu o nome desse bebê de Alexandros. Alexandre. Tem nada a ver com Alexandre o Grande, tá? E aí, ele ficou muito feliz. Mas a menina, que tinha o dom da previsão, começou a berrar pelo palácio, enlouquecida, dizendo que Alexandros, o rei deveria dar um fim nele, porque ele ia acabar com a cidade, ia fazer com que a cidade fosse destruída e todos na cidade morressem, em Troia, né, no reino de Troia. Aí o rei ficou muito chateado e ele não sabia o que fazer, mas ele chorou muito, mas ele chamou um soldado, mandou que o soldado levasse o Alexandros para fora dos muros e desse fim no bebê, lá no meio do mato. O soldado, igualzinho a história da Branca de Neve, né? Ele, quando chegou lá, ficou com pena e não deu fim no bebê. Ele deixou ele ali perto de uma árvore. Chegou um pastor, viu aquilo, entendeu que era o filho do rei, porque ele reconheceu o manto real, mas resolveu que ele ia salvar o bebê. E ele pegou o bebê para criar. No próximo capítulo a gente vai saber o que aconteceu com esse bebê, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima aula.